E aí pessoal, tudo certo aí com vocês? Tudo certo aqui comigo? Bem-vindos ao Bíblia Ponto Final, Adailton que vos fala aqui no sábado do Senhor, o dia esquecido, né? Uma semana de trabalho, essa semana muito legal, muitas coisas interessantes aconteceram e tudo para honra e glória de Deus. Tive a possibilidade de ter a sensibilidade de conversar com um rapaz que é um borracheiro, sempre arruma o pneu quando dá problema. Percebi que ele estava meio mal assim tal e no final ele confessou algumas coisas, falou um pouco da vida dele pra gente e foi interessante porque consegui falar da palavra de Deus para ele, porque dentro de um contexto do ensino da palavra não tem conselho. Eu não dou conselho para ninguém, porque quem sou eu para aconselhar alguém a fazer alguma coisa? Todo conselho que sai da minha boca tem que servir para mim primeiro, porque se não servir para mim não adianta eu dar conselho para os outros. Tá certo? Por isso que eu faço Bíblia ponto final. Bíblia ponto final existe para mim, para mim. Aí Deus falou assim: pô, é legal, já que tá fazendo bem para você, fala para as outras pessoas. E esse é o intuito. Então estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus. E antes de mais nada, eu queria aqui fazer um agradecimento especial. O Bíblia, o Bíblia, eu vou mudar a inversão aqui. Essa semana eu encontrei um conhecido de fé, porque também acredita na Bíblia como sendo regra de fé. E comentei do canal com ele, fazia tempo que eu não via. E falei assim: ó, eu fiz um canal lá, Deus permitiu que eu fizesse um canal, dá uma olhada lá. A primeira coisa que o cara perguntou é: quantos seguidores, cara? Eu fiquei indignado, cara. Eu fiquei indignado. Um cara da fé, cara. Um cara da fé, assim, que tem a palavra, né? Que acredita na palavra de Deus como sendo a única fonte de salvação. Eu comento do canal pro cara e na minha mente, cara, pô, tá falando da palavra de Deus, vamos fortalecer, porque a palavra de Deus é mais importante. Não, ele pergunta quantos inscritos que eu tenho. Cara, eu tô nem aí pra inscrito, cara. A parada não é pra mim, cara. Eu quero saber de inscrito, cara. É sério. Eu quero saber de dedinho apontado pra cima. Cara, isso aí se eu me preocupasse com isso aí, eu ia ser um cara muito orgulhoso, cara. Muito vaidoso. A ideia aqui, cara, não é eu sou ninguém, cara. A ideia aqui não é ter inscrito não, cara. Tá certo? A ideia aqui é registrar. É registrar. E para você que assiste, que a palavra possa fazer efeito na sua vida como fez na minha. Que é Bíblia e ponto final. Coisa que os líderes religiosos da nossa época já não ensinam mais. Porque eu digo categoricamente, uma missa, um culto de crente, ninguém fala da volta de Cristo. E é o anúncio poderoso da volta é a volta de Cristo nas Escrituras. Beleza? Então aqui não tem essa vibe de escrito não. Se quiser ver, você vê. Se você achar legal, você acha legal. Se você achar que realmente tem uma essência verdadeira no canal, quiser comentar com alguma coisa, isso é com você. O foco aqui é registrar. Sabe para quê? Para que depois não tenha desculpa. E quem vai fazer a distribuição desse evento aqui é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu. Nesse ensejo, então fiquei decepcionado com esse cara que eu conhecia. Quantos seguidores? Eu quero saber de alguém. Não é isso, cara. Você tem que seguir a Cristo. A Cristo. Por isso que a intenção do Bíblia Ponto Final e do Remanescente no WhatsApp é fazer com que você vá à Bíblia. Tem nada de me seguir. Se você me segue, você perde o foco de Cristo. Se você segue o seu líder religioso, você perde o foco de Cristo. Se você segue a sua doutrina, a sua plaquinha de igreja, você perde o foco de Cristo. A ideia não é essa. E todos esses meninos que falam de Deus aí tem que deixar de ser para fazer com que Cristo seja. Primeira coisa, então, decepção total com esse conhecido meu. Segunda coisa, foi muito bonito que aconteceu essa semana. O vídeo chegou na mão de um menino, o nome dele é Sérgio. Eu não o conheço pessoalmente, mas aí ele assistiu alguns vídeos e tal, e mandou lá dizendo que estava legal, mas não que ele mandou falando que era bacana tal, ele mandou também a capa do. Você vai entrar agora no Bíblia Ponto Final, tá bonito, cara. Tá bonito, mas não foi eu não, porque eu não manjo nada disso. O vídeo passado eu até assisti de novo e dei risada. A continha, né, cara, de um terço. Então aí até eu dei risada porque eu me vejo muito honesto, assim.
Eu falei assim: "Cara, Deus não me chamou para fazer conta, me chamou para falar a palavra de Deus". Isso eu achei maravilhoso, cara. É muita honestidade. Isso eu acho bacana. Então, eu não sou bom de conta mesmo não e não tô nem aí. Meu negócio é falar da palavra de Deus. Aí esse menino Sérgio sentiu lá de fazer a capa do canal. Então agora quando você entrar aí no Bíblia Ponto Final, você vai ver uma capa bonita, cara. E criação dele, o Espírito Santo tocou na mente do cara, o cara fez aceitei. E até a descrição do vídeo que tá lá embaixo, do canal, melhor dizendo, foi o menino que fez. Eu não tirei nada, não coloquei nada. Então o Espírito Santo falou na mente do menino, o menino me deu de presente. Ô, Sérgio, top. Muito agradecido. Fico até arrepiado, me emociona. Porque é o restante, cara, é o remanescente. Beleza? Dito isso, eu tenho duas coisas, eu até anotei aqui, ó, tô com o caderno e tô com a Bíblia na mão aqui, mas tem umas coisas assim que eu preciso pedir desculpa para vocês. A primeira coisa é que no vídeo passado eu tinha feito uma alusão, falo muito rápido e o seu espírito vai falando na minha mente, eu acabei me atrapalhando. Diz lá em um momento da perseguição que eram os romanos, na verdade no texto eram os egípcios, mas isso aí passou. Então tem algumas coisas que eu falo muito rápido, mas o contexto é o que fica, tá certo? E outra coisa que eu havia dito que eu ia fazer e vou fazer agora, eu comecei o vídeo passado falando, e o título desse vídeo continua a mesma coisa, palavras que Cristo disse que o cristão não acredita mais, parte 3 porque, meu, tudo são palavras de Cristo. Mas eu havia dito para vocês que eu ia ler capítulo 1 de Jeremias, de Isaías, e eu acabei, o Espírito me levou no estudo e eu acabei não falando do capítulo 1. Hoje eu falei, puxa vida, já que eu comentei, eu vou ler o capítulo 1 de Jeremias. Olha só, faz parte desse contexto da palavra aqui, tá certo? Olha só que incrível. Capítulo 1 de Jeremias, para começar nosso estudo. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Ouvi aos céus e presta ouvidos, tu, ó terra. Ouvi aos céus e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Tá vendo aqui? Então, Deus já está falando na mente de Isaías e Deus escreveu: ouvi, ó terra, porque fala o Senhor. É o Criador dos céus e da terra, ó Deus. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Hoje eu estou lendo na minha mesmo, tá? Hoje não tem a linguagem de hoje, não. E ele conta assim: prevaricaram contra mim. Ele diz: olha que triste isso aqui. Que o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Aqui ele está falando realmente de Israel, povo. Mas aqui é o Israel espiritual, porque o Senhor vai buscar o verdadeiro Israel, que é aquele significado de Israel, aquele que luta com Deus. Ele vem buscando agora o Israel espiritual, mas aqui ele está falando do Israel povo e serve para nós como Israel espiritual. Olha só que triste. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura e o seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados se por que seríeis ainda castigados se mais vós rebelareis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, sendo feridas inchadas e chagas podres, não espremidas nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo, a vossa região, os estranhos devoraram em vossa presença, e está devastada como em a subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como na choupana de Pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos a semelhança de Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, todo o povo de Gomorra. De que serve a minha multidão? De que serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e gorduras de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem dos cordeiros, nem dos bodes. Cara, ele vem falando aqui, aí ele continua, ele vem falando um monte de coisa. O 15,
Aí eu falei, ó, no 13, não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, e os sábados e a convocação das congregações para suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Por que que ele está chateado com Israel aqui? Porque o que acontece? Israel guardava o sábado, mas Israel, você conhece um judeu, é negociante demais, cara. E ele entrava no sábado meio brabo, porque ele via, não no sábado de descanso, ele via ele não via, ele via assim, a desoportunidade, nem sei se é a palavra diz, a desoportunidade de ganhar dinheiro. Então ele ficava contando os minutos para acabar o sábado para começar o negócio de novo. E aqui eu já tinha dito que o Senhor ele anulou a lei da matança de cordeiros, até a matança de cordeiros que era um símbolo da remissão de pecado que mostrava Cristo, já não tinha o menor significado, porque havia um negócio ali perto do templo onde as pessoas compravam e vendiam o cordeiro. Então o cara pecava, ele ia lá, comprava um cordeiro zoado, sacrificava e voltava a pecar. Então Cristo derruba todas aquelas coisas lá no templo aquela vez, porque na casa do Senhor é uma casa de oração, não é para ter negócio. Ó, na casa do Senhor, na igreja, não é para ter negócio, não é para ter festinha, não é para ter coxinha e suco de uva. Você vai lá na casa de Deus, vai na igreja, ouve a mensagem, volta para sua casa e medita na mensagem. Não fica dentro do templo, não, na igreja batendo papo furado, não. Se você saiu da igreja e não foi direto para sua casa, perdeu toda a mensagem que está lá. Então, o texto 1 de Isaías aqui, o que mais me chama a atenção é que o boi conhece o seu dono, mas Israel não conhece aquele que o criou. Então, mesma coisa nós. Da mesma forma, o Iron que está aqui do lado, meu cachorro, conhece. Ó, eu vou mostrar o Iron aqui para vocês, ó. O Iron, cadê o Iron? Iron, olha lá, esse é o Iron. Ele sabe que eu sou o dono dele. O Iron é muito obediente. Mas aí o que acontece? Deus é o nosso dono, mas a gente já não obedece mais ao Senhor, busca outras coisas. Então, esse é o primeiro detalhe. O boi conhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura para onde ele vai, mas nós não conhecemos. Nos desviamos muito das coisas de Deus. E é por conta disso que vai continuar. E aqui Isaías capítulo 1 tem muita coisa, eu não vou ler todo porque eu ensejo aqui, é outra coisa, mas leia o capítulo 1 de Isaías. É muito triste saber que Deus tem um povo e o povo que ele criou, que são os seres humanos, já não conhece mais como Deus. O povo instituiu para si é, líderes religiosos e placas de igreja para seguir um Deus que nesses lugares não vão encontrar. Só vai encontrar Deus aqui na palavra, tá certo? Então por isso que ainda o vídeo de hoje vai se chamar Palavras que Cristo disse que o cristão já não acredita mais. E cara, isso aqui é bomba pra caramba, porque o que acontece? É uma das mais notórias verdades da Bíblia, saída da boca de Cristo, e que você, como cristão, já não acredita mais. Eu vou te provar que você não acredita mais. Cara, não, e não adianta você torcer o nariz, não, cara, porque você não acredita mais. Mas eu vou te falar. Aqui é João 14,6. João 14,6 é a frase, uma das frases mais emblemáticas que Cristo disse. Entre todas as outras, mas essa aqui é. Ele fala assim: e disse-lhe Cristo, porque eu não falo Jesus, já expliquei para vocês porque eu não falo, porque ontem estava assistindo uma minissérie aqui em casa, achei lá muito interessante, uma minissérie de Paulo, mas a minissérie começa exatamente assim, escreve Saulo, bem grandão, Saulo, e depois o S vira, e vira um P, Paulo. Então eu já disse para vocês que o nome tem importância. Abrão foi chamar, era Abrão, depois que Deus o chamou para fazer dele uma grande nação, virou Abraão, acrescentou mais um azinho no nome dele ali. Então para mim, Cristo. Jesus não existe na tradução, então para mim Jesus não. É Emanuel, Cristo, Messias, o príncipe da paz, Cordeiro de Deus. Beleza? E disse-lhe, João 14,6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que vocês querem que eu faça? Eu não procuro coisas para dizer. Eu não sabia o que ia fazer. Mas eu acordei, puf, assim, mas eu não levantei da cama hoje. Eu acordei, era escuro ainda. E na minha mente veio dois textos. E eu vou desobedecer o segundo, mas porque Deus me mostrou outra coisa aqui. O primeiro texto foi esse. Palavras de que Cristo disse que o cristão não acredita mais. Cristo disse: eu sou o caminho. Primeira coisa, o caminho é Cristo. Segunda coisa, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas aí você é cristão. Lembra lá do crachá? Comprou o crachá de cristão, meteu no peito. Aí, ai, que Deus me ajude. Sabe?
Às vezes, eu luto para não ser Jonas. Porque Jonas recebeu um chamado para ir falar para o povo de Nínive e ele não quis ir. Ele foi escolhido como profeta, ele não quis ir. É exemplo de Moisés. Moisés também falou, não vou falar. Mas Jonas não quis ir. Deus falou, você vai falar para os Nínive, né, cara? Ele falou, não queria ir. Aí ele fugiu. Todo mundo conhece a história de Jonas. É a história mais bonitinha que tem, assim. Mas dentro, por trás dessa história é terrível. O profeta não quis ir, cara. Aí, mas ele foi de mau grado. Fugiu, o peixe pegou, ele foi com... Não, Aaron, sai daqui, vai pra lá. Foi na represa e tá chacoalhando o pelo aqui, cheio de água. Aí Jonas não queria ir, cara. Mas aí depois que Deus, o peixe engole e ele cospe na praia de Nínive, ele fugiu para um outro lugar, mas o peixe pegou ele e cuspiu ele na praia de Nínive. Aí ele prega para os Nínives, o pessoal dos ninivitas, né, que morava em Nínive, que era um porto. E você sabe que quem mora em região de praia, em porto, é o pessoal mais que vai mais sofrer, porque pensa num bagulho que tem prostituição, droga, roubo, mentira, bebedeira, e, cara, região de litoral, região de praia, é o pior lugar que existe para uma pessoa morar. É legal, eu gosto de praia, morei 6 anos quando era moleque em Caraguatatuba. Eu sou muito fã de praia, de me enterrar na areia, de ficar nadando. Eu vou na praia porque eu gosto de nadar. Eu acho legal. Aprendi a nadar na água do mar. Mas a região litorânea é o lugar de mais promiscuidade que tem, o lugar de maior pecado que tem. Porque simplesmente porque tá todo mundo muito à vontade já, tá todo mundo, tá, beleza? Então, Nínive era isso. Só que depois que Jonas prega, ele sobe lá em cima do monte e fica olhando. Agora eu quero ver Deus descer o sarrafo em todo mundo aí, já que não ouviram o que eu falei. Aí eu me pego pensando, cara, eu não quero ser Jonas, porque a palavra de Deus vem falando, mas eu tenho um amor pela mensagem muito grande. E quando esse menino Sérgio realmente sentiu, né, que a mensagem de Deus falou com ele, ele me deu o presente pro canal, fiquei muito feliz. Percebo que é o remanescente. Isaías falou, se ainda não houvesse deixado o remanescente, não tinha mais ninguém. Então, às vezes eu me pego como Jonas, eu não quero o mal da galera, mas, cara, dá uma raiva, cara. Eu sei que Deus já disse que isso ia acontecer, mas é muito triste. O povo sofre porque falta conhecimento, igual Oséias fala. E aqui você é um cristão, mas você já não acredita mais nas falas de Cristo. Cristo disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Se ele é o caminho, você está andando por onde? Ele é o caminho. Então você anda por um caminho. Mas que caminho você está andando? Você escolheu o seu caminho, cara. Você escolheu ouvir o líder papal, você escolheu ouvir um pastor, você escolheu uma placa de igreja, mas Cristo é a palavra, ele é o verbo. João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nada foi feito sem ele. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Veio para o que era seu, veio para o que era seu e os seus o recusaram. Então, ele é o caminho. Que caminho você está seguindo? Está seguindo o caminho da política, né, cara? Porque é melhor falar de A, B, C, D, centro, essa parada besta aí, do que ouvir a palavra de Deus. Mas você é um cristão. E Cristo está falando que ele é o caminho. Se ele é o caminho e você é um cristão, você tem que andar por ele. Ele é o caminho, você tem que andar por ele. Como que se anda pelo caminho de Cristo? Observando todas aquelas coisas que ele ensinou, orando a Deus para que nos habilite a fazer exatamente aquilo que ele pediu para nós fazermos. Esse é o caminho. E o caminho é a palavra, é a Bíblia. Por isso que ele fala, eu vou repetir isso muitas vezes, Mateus 22:29. Errais em não conhecer as Escrituras. Mas você não acredita mais. Sabe por quê? Porque você tem um cara lá que se veste de branco, levanta uma taça, você tem um pastorzinho lá, um cara. Eu falo assim, cara, porque realmente os caras não ensinam mais a Bíblia. Eu tenho autoridade para falar, Deus pede para eu falar, eu vou falar. E aí no filme ontem que eu estava falando para vocês, na minissérie, é incrível, a gente ficou vendo a questão da cegueira espiritual, porque Saulo era um cara fera, cara, muito sincero. E no contexto da minissérie, colocaram lá uma interessada em Saulo. Ele estava querendo ficar noivo, né? Na verdade, ele já estava noivo. Mas a menina ela tinha enxergado Cristo nos discípulos, nos apóstolos. E aí, quando ele chega e vai defrontar ela, ela falava assim: Você não consegue enxergar. Aí ela dizia para ele, aí ela falava assim, você não consegue enxergar que esse menino que veio, ele é o Messias que está descrito nas Escrituras. Eu achei maravilhoso. Aí ele falava assim, judeu convicto, né? Falava assim, você que não consegue enxergar, você está sendo enganado. Eu falei, uau, cara, é a mesma coisa hoje. O Bíblia ponto final tenta abrir o seu olho, mas você fala assim, o Adailton tá ficando doido. Mas eu só falo de Bíblia. Aí Isaías fala, quem creu na nossa pregação?
Mas Cristo é o caminho, mas você não acredita mais, porque você escolheu o seu caminho. Sabe qual é o seu caminho, cara? Você escolheu fazer do jeito que você quer, da maneira que você quer, achando que Deus está abençoando todas as suas coisas. Aí Deus abençoou, aí escreve, coloca lá a frase no carrinho, no carro lá, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Cara, umas besteiras que eu fico indignado. Eu ando pelo mundo indignado. E eu sou tão mal, cara. Fui na cidade sexta-feira fazer umas coisas. Eu moro numa chácara e fui. Aí o cara me fechou no trânsito. E eu tava carregado, tava com um monte de ferro em cima do carro. O carro tava pesado, se arrastando. E o cara jogou farol e buzinou e tal. E aí eu acabei perdendo um pouco as estribeiras. Falei assim: passa por cima, seu animal! Aí eu vou vir aqui fazer o Bíblia ponto final para vocês e vou vir com aquela onda dos pastores, dos malucos que faz vídeo falando de Deus. Ai, por quê? Você vê que os caras que faz vídeo de Deus, todo mundo é muito top, né, cara? Todo mundo é muito... Não, cara. Eu fiquei irritado, cara. O carro tava pesado e o cara nem pra se... E eu tenho certeza que ele fala que acredita em Deus do mesmo jeito que eu falo que acredito em Deus. Mas só pra você ver, quando eu falo pra vocês que eu sou o pior, e no vídeo passado eu falei, eu me conheço. Porque geralmente a gente conhece as pessoas. Você já percebeu que você conhece muito o vizinho, o amigo? Você fala assim, aquela pessoa, isso e aquilo, ele, aquilo, aquilo. Você sabe julgar as pessoas, mas você tem a moral de te julgar? Eu me conheço, eu sou péssimo. Péssimo. Aí eu fiquei, cara. Aí passou um cara, eu encostei porque eu ia abastecer, parei no semáforo, aí do lado assim, um cara falou assim: "Ô, carro sujo!" Cara, eu nem olhei, falei assim: "Por que você não cuida da sua vida?" E era um amigo meu, cara. Eu estimo o cara pra caramba, era ele e o filho dele. Aí eu falei, aí eu olhei assim: "Não, é o bairro onde ele mora lá, você já ouviu falar? Ele mora pertinho da gente aqui." Ele falou: "Já ouvi falar, é muito pó." Mas você vê, cara, que uma coisa irradiou a outra. Então tem uma máxima da palavra de Deus que é assim: tudo que você for fazer, se você for pensar, for dizer, fazer, você pensa assim: o que Cristo faria se ele estivesse no meu lugar? A gente leva tapa na cara toda hora. Eu levei tapa na cara. Cheguei em casa e falei pra minha pequena: caramba, me deixei envolver, cara. O trânsito é terrível. As pessoas no trânsito são os animais, cara. Os seres terríveis né, terríveis no trânsito. Desde a senhorinha até a mulher carregando o filho para a escola, o pessoal que leva a criança para a escola nas vans, os moto... É todo mundo um bando de animal, cara. É terrível, não existe educação nenhuma no trânsito. E eu me deixei influenciar porque o cara me jogou farol, buzinou. Você vê como que é a coisa? Estou confessando isso aqui para vocês, faz parte. O caminho é Cristo. Quando eu entendo que o caminho é Cristo, eu vejo essa situação, olho para mim e falo, pô, tô errado. Não devia ter feito isso. Percebe? É o estudo da palavra. Eu sou o caminho, tem que andar. O que Cristo faria? Cristo é o seguinte, cara, ele foi levado pelo sinédrio, levou tapa na cara, foi cuspido. Esse Cristo que você acredita aí foi levado no sinédrio lá dos judeus, depois para Pilatos, e ele levou tapa na cara, foi cuspido. O que ele falou? Nada. Não falou nada. Não falou nada. Mas ele é o rei do universo. Ele poderia falar: vem cá, meus anjos, destrói essa rapaziada toda aqui no fogo do inferno. Já era. Não, mas ele não fez nada. E a gente retruca. A gente fala que é cristão, eu digo que sou cristão, por isso que eu digo, não, aí é legal também, né? Eu nunca disse que sou cristão, eu não sou cristão. É uma vergonha falar que sou cristão. Como que Cristo ia estar no trânsito, o cara ia fechar ele e ele ia falar assim: passa por cima, seu animal, que nem que eu fiz. Cristo nunca ia fazer isso, cara. Então eu não sou um cristão, sou um discípulo, estou aprendendo. Falho demais. Cristo disse: eu sou o caminho. Olha o caminho que eu estou andando. Eu tenho que reconhecer que eu estou andando no caminho errado. Se você reconhecer isso, que você está andando no caminho errado, o caminho que você está indo, a igreja papal está ensinando você errado. As igrejas evangélicas estão ensinando você errado. O caminho é a palavra. O caminho é este. Andai por ele. A Bíblia fala, o caminho é este. Andai por ele. Beleza? Então a primeira coisa, que você que é um cristão, já não acredita mais nas palavras de Cristo, que ele é o caminho. Você escolheu outro caminho e não Cristo. Porque se você escolher Cristo como caminho, você vai estudar a palavra dele. Os evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João. Ali você vai saber se você é um cristão ou não. Vai arrancar o seu crachá de cristão, que nem eu fiz, vou jogar no lixo e queimar, porque aquilo não serve de porcaria nenhuma. Você não diz que é cristão, você tem que ser reconhecido como um cristão. É diferente. João 15,16 fala: não fostes vós que escolhestes a mim, eu que escolhi a vós outro. Então, não é você que escolhe ser, é ele que vê a capacidade em você de absorver as verdades que ele tem para te dizer. Ponto final. Se você não concorda comigo, ontem no vídeo foi legal, na hora que... Foi legal assim, triste, né? No apedrejamento de Estevão, Saulo estava de pé e ele autorizava o apedrejamento e chamava os nazireus, os nazarenos. Então, o primeiro nome que foi dado aos seguidores de Cristo é Nazareno, cara, porque ele era de Nazaré.
Então os nazarenos, nem isso você é, nem eu. Você não é um nazareno porque você não acredita em Cristo de Nazaré. Mas aí Estevão foi sendo lá apedrejado, e aí teve uma hora lá que o semblante dele como se de um anjo, ele estava assim e tal, ele viu o céu aberto. Aí teve um momento que ele falou na série, falou assim: "Eu não tenho nada contra você, cara. Eu não tenho nem contra eles". Nossa, na hora que ele falou isso eu dei risada, eu falei: "Pequena, Deus é maravilhoso comigo", porque esse jargão é próprio do Bíblia ponto final. Eu não tenho nada contra você, cara, você não tem nada contra mim. Se você não concorda com o que eu falo, você vai na Bíblia, ora a Deus e ele vai te dar um entendimento, beleza? Texto. João 14,6: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. O caminho, você não está andando pelo caminho de Cristo porque você não ouve mais a voz de Cristo. Ele diz que é a verdade. E qual verdade que você assumiu para a sua vida? A gente já falou várias coisas aqui. Você assumiu a verdade de Roma. E todas as igrejas protestantes também assumiram a verdade de Roma. Você não está mais andando na verdade de Cristo. A verdade de Cristo é a palavra. Aí ele diz lá em João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas você prefere a mentira, que foi o primeiro vídeo do canal. E conhecereis a verdade vos libertará. Se você não viu, veja, é importante. Então Cristo está falando que eu sou o caminho e a verdade e a vida. Se você não anda no caminho, não vive na verdade, logo você não tem vida. E aí você fala que é cristão. Mas eu vejo o tipo de cristão que eu conheço no mundo são uns borra-botas, né, cara? Um bando de nego chorão, um bando de gente chorão. O que eu vejo é cristão chorão. Sabe por que é chorão? Porque não fala de Cristo. Porque se você sair da sua casa, ao invés de preocupar com a sua vida, se preocupar em falar da mensagem de Cristo para as outras pessoas, você se alimenta espiritualmente e Deus te fortalece. Porque é justamente isso que Ele quer. E de fazer discípulos, ensinando todas as coisas que vos tenho dito. E eis que estarei convosco. Então, quem fala de Cristo, além de aumentar a sua fé, tem a promessa de que Cristo está do lado. Então, quando eu falo de Cristo para vocês, Ele está aqui comigo, falando na minha mente, para eu falar para vocês. Mas o Cristo disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Você é um cristão e você pode até falar assim para mim: Eu acredito nisso, Adailton. Mentira, cara. Mentira. Porque a igreja que você vai não ensina as palavras de Cristo. A igreja a igreja romana não ensina as palavras de Cristo. A igreja evangélica não ensina as palavras de Cristo. E quando ensina, diz que a igreja salva. Ó, quando eu coloco alguma coisa que salva além de Cristo, eu já estou blasfemando a palavra de Deus. Tá certo? Então, Roma diz que nunca erra, que ela é a autoridade na terra, a representante de Deus. Puta, já era, ferrou. Porque é Cristo que está no céu. E, ó, o texto fala assim, João 14,6: Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, o que você me fala disso? Mas você é um cristão. Tá dizendo o texto aqui: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. O que você fala aí? Aí, mãe, você faz a sua oração em nome do Chiquinho. Sabe o que fala aqui a igreja romana, e é uma das verdades, é uma das mentiras do diabo, que a gente já fez 9 capítulos, 9 vídeos no Bíblia ponto final falando das mentiras do diabo. 9. 9. Sobre as mentiras do diabo. Uma das grandes mentiras do diabo é que ele elege pessoas, transforma essas pessoas em santas para interceder diante de Deus. É mentira. Então, se a igreja, e a igreja romana é fera nisso, ela fala aqui: o Santo Agostinho intercede diante de Deus. Mentira. Fala que a Maria intercede diante de Deus. Mentira. Fala que Pedro intercede diante de Deus. Mentira. É mentira. Sabe por que é mentira? Porque o texto está dizendo, Cristo está falando: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E lá em Hebreus fala que ele é o sumo sacerdote diante de Deus, intercedendo por nós de dia e de noite. Então, tudo que falaram para você de uma pessoa que se transformou num santo, não. Mentira. Até porque o texto bíblico, ser santo não é um diploma que é dado para alguém. Não. A Bíblia fala: sede santos, como vosso Pai que estais no céu é santo. E o que é ser santo? A palavra santo significa separado. Separado do quê? Das coisas do mundo. Das coisas que não são de Deus. Então, o santo se firma. O santo não é uma pessoa melhor do que ninguém. Não. O santo é uma pessoa que se firma inteiramente na Bíblia. E vai deixando as coisas do mundo. Porque a Bíblia fala: aquele que é amigo do mundo
tornar-se-á inimigo de Deus. Ou você também não acredita mais? Ah, tá, Lars, você é cristão. Então, beleza, o primeiro texto que nós lemos aqui é uma máxima monstruosa. O Senhor Cristo está falando, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele não está dizendo que a igreja papal é o caminho, ele não está dizendo que a igreja adventista é o caminho, ele está dizendo que ele, Cristo, é o caminho. Ele não está dizendo que a igreja romana é a verdade, nem que a igreja adventista é a verdade. Por que eu gosto de colocar a igreja romana e a igreja adventista? Porque a igreja adventista, ela tem os ensinamentos da Bíblia. Eu sei porque eu tive lá. Porém, ela fala que é a igreja verdadeira. Isso afasta. A igreja verdadeira é toda. Vou de novo. Por que eu falo da igreja romana? A igreja romana, por A mais B, a gente já viu que ela é a besta, e eu vou falar isso, descrita no Apocalipse 13, 17, 16. Ela é tida como a meretriz e a prostituta. Blasfema do nome de Deus. Isso é a igreja romana. Beleza? Por que eu falo da igreja adventista? Porque a igreja adventista ensina as verdades bíblicas. Porém, ela afirma que a igreja adventista é a verdadeira igreja. Isso é mentira, por quê? Porque a igreja somos todos nós que aceitamos a verdade. Então, eu sou uma igreja, me torno uma igreja desde que eu aceite as verdades de Cristo. Eu não posso dizer que a igreja adventista é a igreja verdadeira, porque senão eu estou colocando o nome adventista no lugar do nome de Cristo. E aí está errado. Também. Você vê que até no acerto está errado. Agora, eu me torno um discípulo de Deus quando eu prego a mensagem de Cristo. Aí me torno uma igreja. Tá certo? Fora disso, não. Então, e ele está falando aqui que ninguém vê o Pai senão por mim. Mas você é um cristão, você, infelizmente, cara, você comete. A igreja romana ensinou vocês a fazerem um negócio assim que é um absurdo. E isso é um absurdo aos olhos de Deus. 2 exemplos. João, que escreve Apocalipse, ele vê o anjo e se ajoelha aos pés do anjo. O anjo fala assim: não faças isso, porque sou um conservo teu, adora a Deus. O anjo não tinha pecado. João está escrito no Apocalipse. Ele se prostra no chão para adorar o anjo. O anjo fala: não faças isso, porque eu sou igualzinho você, adora a Deus. Aí você pega o cara da igreja romana e o cara beija a mão do cara, se prostra na frente do cara. E o pior, confessa os seus pecados pro cara. Tá errado, cara. A gente já fez esse estudo. Quando entrares no teu quarto, fecha a porta e fala com teu Deus em secreto. Não é para ir ninguém. Tá vendo? Tá ensinando você errado, mas você fala que é um cristão. E não segue o testemunho de Cristo. Essa é a primeira coisa que eu queria deixar para você, tá? Hoje eu fiz 2, mas já tá no 32 e eu me alonguei. Meu Deus do céu. Vou terminar aqui. Apocalipse 22, 16. 32. Nem percebi. Tempo voa, né? Falar de Deus é a coisa mais gostosa que tem. 32. Nossa, eu nem percebi. Vamos nessa. 22. Olha só o que o Apocalipse 22 está falando para você que é cristão. Só para você, mas para ninguém não. 22 a partir de 16 eu vou ler assim, ó. Apocalipse 22 a partir do 16 até o fim. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra desse livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ó, aqui Jesus Cristo, né? Por que eu deixei esse aqui por último? Porque você é um cristão, mas você não leu o Apocalipse. Então, cara, e o Apocalipse foi escrito por Cristo, mas você não acredita mais nas palavras de Cristo. Você não sabe nada do Apocalipse. Você não sabe qual que é a marca da besta. Você não sabe qual que é a besta. Você não sabe qual que é a prostituta. Você não sabe qual que é o ser. Você não sabe que se você adorar a besta, você está perdido. Você passou uma vida inteira dentro da igreja e você está perdido. Então, a palavra que Cristo disse aqui: se alguém tirar ou acrescentar, o nome vai ser tirado do livro da vida do Cordeiro. É o próprio Cristo que está dizendo aqui. Por isso que o Bíblia Ponto Final se sente à vontade para falar de Deus, porque só ensina a Bíblia e ponto final. Beleza? Ó, esse ensejo aqui foi rápido, achei que foi interessante. Mas perceba, se você não se voltar para as Escrituras, fatalmente você vai ser enganado, como o mundo todo aí. A Bíblia fala que os perdidos
que vão receber a marca da besta são como a areia do mar, e somente o remanescente, Apocalipse 2,17, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo, esses vão herdar o reino. E aí? Você está em qual dos 2 povos? Na multidão que acredita nos líderes religiosos ou no remanescente que acredita somente na palavra de Deus? Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Até a próxima. Fiquem todos na paz. Amém, amém, amém.